Olá todo mundo, bem-vindo ao canal Teologia Cristã. Novamente vamos tratar de algum assunto pertinente à fé cristã, à teologia de forma geral. E o assunto que eu vou tratar hoje é a ressurreição de Cristo, né? Afinal de contas, Jesus Cristo ressuscitou ou não dos mortos? Tema sugerido aí pelo nosso amigo Marcos e que vem muito a calhar, porque estamos aí a 2-3 dias da Páscoa cristã, que é exatamente o momento em que comemoramos a ressurreição de Cristo. Então é um assunto que se encaixa bem com o momento que nós estamos vivendo, correto? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like e principalmente comentar, trazendo sugestões de temas e assuntos que a gente pode abordar aqui de maneira bem concisa e direta, que esse é o intuito do canal, tá? A respeito da ressurreição de Cristo, parece uma obviedade, né? Lógico que Cristo ressuscitou, afinal de contas, se não tivesse ressuscitado, o que eu estaria fazendo aqui falando sobre isso? Mas não é bem assim que as coisas, que a banda toca, vamos por assim. Nem todo mundo crê que Cristo ressuscitou. Na verdade, hoje o mundo com 8 bilhões de pessoas tem 2 bilhões de cristãos e 6 bilhões de não cristãos. Correto? Então, 6 bilhões de pessoas que não creem necessariamente que Cristo ressuscitou dos mortos e por aí vai. Dentre outros motivos que eu posso trazer também é que, mesmo no cristianismo, existem alas e posições teológicas que não afirmam a ressurreição corpórea de Cristo, né? Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui de Rudolf Bultmann, um teólogo alemão do século XX, que ele dizia que, na verdade, a ressurreição era um querigma, né? Uma mensagem, algo que deveria ser desmitologizado, tirado da mitologia e ser compreendido à luz da mensagem do Cristo. Então, que não era uma coisa assim física, né? Jesus não voltou fisicamente, ele voltou, ele ressurge na Páscoa como uma mensagem, né? Os apóstolos teriam ali compreendido o cerne da mensagem e Cristo teria ressuscitado no coração dos crentes e tal. Parece uma loucura, mas é um pensamento bastante defendido por uma ala bem forte da teologia cristã, tá? Nós estamos muito acostumados com a teologia brasileira, que é uma teologia muito confessional, né? E nós não temos aproximação com a teologia europeia, por exemplo, onde esse tipo de pensamento é bem aceito até, tá? E aí basta ver também a debandada de cristãos no velho continente em decorrência dessa secularização do cristianismo e a perca do foco da fé do cristianismo. Porque, como o próprio Paulo fala, se Cristo não ressuscitou dos mortos, nossa crença é vã. Ao mesmo tempo, dizer que a ressurreição de Cristo é algo histórico no sentido do estudo da história atual também não é correto. Vou explicar por quê. Porque a história em si, a história enquanto matéria, enquanto ciência, ela não trata de assuntos concernentes ao sobrenatural. Não está no escopo, não está nas bases, não tem como você evidenciar algo miraculoso, né? E também o cristianismo não é a única religião que possui feitos miraculosos, não é a única religião que tem deuses que ressurgem dos mortos e por aí vai. Então, a argumentação da ressurreição ela estaria limitada ao aspecto da fé, né? Isso para dentro do campo da história, tá? Mas o que eu venho trazer aqui? Qual que é o grande o que eu quero transmitir para vocês? É que sim, a ressurreição de Cristo é um fundamento de fé, né? Ele está calcado em uma crença. Eu creio que Cristo ressuscitou, mas, contudo, entretanto, porém, ele não é somente algo de fé, ele não é uma fé cega, não é uma coisa fideísta, tá? Existem sim boas razões, e aí, historicamente, para que eu creia que Cristo ressuscitou dos mortos. E é sobre isso que eu quero tratar, até para nós podermos começar a imaginar a Páscoa cristã, a ressurreição de Cristo como uma coisa mais vívida, né? Não apenas como aquela sombra de algo metafísico, sobrenatural que aconteceu no passado distante e eu não sei muito bem como lidar com isso. Não é só isso, não é só fé, não é só crer, né?
Porque Pedro, por exemplo, 1 Pedro 3,15 fala o seguinte: para dar boa razão, para todos que perguntarem a razão da nossa fé, bom motivo, nós temos que explicar. Então, como que nós fazemos isso? Por que eu creio? Além do fato de estar registrado na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, e Paulo testemunhar, isso é tudo o arcabouço da fé cristã, o que mais eu posso ter para compreender que a fé em Cristo ressurreto é uma fé verdadeira, verossímil? Bem, o primeiro ponto é uma coisa assim auto-evidente, que é a tumba vazia, né? A tumba vazia. Mas por quê? Ora, vamos lá, desde o princípio nós já temos uma tentativa de explicação naturalista dos eventos. Quando você lê o Evangelho de Mateus, é dito lá que os religiosos já dizem: olha, roubaram o corpo de Cristo, roubaram o corpo de Cristo. Não tem nada de ressurreição, né? Os apóstolos, os discípulos foram lá e tomaram o corpo e sumiram com o corpo. Porém, a tumba vazia, nesse sentido, ela não fica bem explicada, simplesmente porque tinham guardas na frente dessa tumba, ok? E a última coisa que o Império Romano queria ou gostaria de ter era um bando de fanático religioso de uma seita X em torno de uma crença malucada de que roubaram um corpo, tá? Então, é algo que é inegável que a tumba de Jesus Cristo estava vazia de fato, né? Porque senão os romanos já tinham dado um jeito de aparecer com o corpo ou de se manifestar, ou dos soldados falarem: não, a gente foi espancado e tal, e não é o que acontece, né? Existe uma conivência, entre aspas, do Império e não apresentar uma outra explicação, né? O corpo sumiu. Poderia-se aí também se levantar uma investida para procurar os autores desse roubo e etc. Então, a tumba vazia é uma coisa muito forte, é uma coisa muito, muito forte. Ela não está, parece uma coisa simples, mas não é simples. A gente está falando do Império Romano, tá? A gente está falando do Império Romano. E então seria uma coisa assim, que a primeira coisa que eles iam evitar é exatamente essa questão da tumba estar vazia, de começar a crença de que aquele homem tinha sumido dali. Esse é o ponto fundamental. O outro ponto interessante, tem dezenas, mas eu vou citar 4, tá? Que eu acho os mais fortes, na verdade, como evidência. O fato dos evangelhos terem colocado as mulheres como testemunhas, tá? As mulheres como testemunha. Meu, se você está inventando uma história, você vai colocar como testemunha pessoas que têm um mínimo de voz ativa naquela sociedade, naquele momento histórico. As mulheres não tinham voz ativa, elas só ganhavam das crianças, tá? As mulheres não tinham voz ativa nenhuma, tá? Elas não tinham, no Sinédrio, o testemunho de uma mulher não era válido. Então, é meio contrassenso você imaginar que os autores dos evangelhos colocaram figuras como Maria Madalena, Salomé, ali de propósito, porque na verdade isso enfraquece o testemunho da ressurreição. É um ponto curioso, mas é verdadeiro. O fato de ter mulheres testemunhando a ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, na verdade, nem porque testemunharam, porque foram as primeiras a ver, demonstra que os evangelistas estavam buscando o máximo de precisão dos eventos, de como os eventos ocorreram. E a questão das mulheres também vai entrar em coadunação com as testemunhas oculares. Porque as mulheres vêm, depois os discípulos vêm, Paulo fala que mais 500 pessoas vêm, e você tem então um grupo de pessoas falando sobre aquilo. Olha, se eu estou inventando uma história, um grupinho de 10, 12 pessoas está inventando uma história, e essa pessoa, só eles estão falando entre si, cara, é muito improvável que as pessoas ao redor vão dar algum tipo de licitude a essa narrativa. Você chega aqui um grupo de 10 pessoas na minha empresa e fala: olha, eu vi um homem ressuscitar. Fala, meu, sabe? Aí sim eu concordo com o David Hume, né? O filósofo David Hume, que fala assim: olha, conta outra história, porque, meu, não faz sentido, né? Agora, se uma cidade inteira
começa a falar sobre um determinado evento, e isso é demonstrado também pelo crescimento exponencial do cristianismo, não somente em Jerusalém, como nas religiões para além da Palestina, é porque alguma coisa está acontecendo. Alguns podem justificar falando assim, mas isso aí foi uma loucura coletiva, né? Um mal-estar mental. Mas nenhuma parte da psicologia consegue narrar pessoas vendo alguém ressurreto em diversas partes e com um testemunho batendo um com o outro, né? Basta ver que Paulo, por exemplo, Paulo tem o contato dele com Cristo antes de conhecer os apóstolos. Isso está registrado em Gálatas. E ele só vai consultar os apóstolos para saber se é aquilo mesmo. Gálatas 1 e 2. Então Paulo já conhecia o Evangelho, tinha ouvido da boca do próprio Cristo. Porque facilmente os apóstolos de Jerusalém poderiam dizer, olha, você está pregando o Evangelho contrário ao que Cristo pregava. Então vocês entendem que existe todo um universo, a tumba vazia, as mulheres que são colocadas como testemunhas primíveras. Depois vem a própria aparição de Cristo a Saulo, por exemplo. Ele ainda é um fariseu, perseguidor e tal. E para finalizar, eu acho que é exatamente a mudança dos apóstolos que é o fundamento maior da ressurreição como fato histórico. Como algo que, embora a ciência da história não consegue absorver, eu entendo pelo próprio escopo dela, mas que fica muito claro que algo ocorreu, algo muito forte, com a mudança de pessoas como Simão Pedro, como João, como Tiago, o irmão de Jesus, porque não existe na escrita judaica anterior ao primeiro século, anterior a Cristo, qualquer evidência ou aproximação de um Messias, de um Cristo que morra e que ressuscite. Os apóstolos, conforme também é testemunhado pelos evangelhos, eles fogem, amedrontados, apavorados, eles têm medo de morrer. Lógico, o mestre deles, o rabino deles, havia sido executado numa cruz, nu, envergonhado, destruído. O Messias nunca era para ser isso. O Messias era para ser um conquistador, um valente, um homem que ia mudar, ia trazer de volta o reino de Deus para Israel, e não um desgraçado, morto em desgraça e etc. E o que explica esses homens do nada? Eles voltam com uma fé absurda. Tiago, o irmão de Jesus, não cria nele, nem como profeta. Está na narrativa dos evangelhos, achava ele louco. E, do nada, após a Páscoa, ele surge, os discípulos prontos a morrer, quase todos eles martirizados de forma bárbara. Então é isso. Existe, sim, uma forte evidência de que Cristo ressuscitou dos mortos, e nós cremos, não baseado somente no fideísmo vago, em historietas, em vãs filosofias, como dirá a Bíblia, mas nós cremos baseado em algo que aconteceu na história, algo que aconteceu com o homem de carne e osso, tal qual eu e você. E esse é o motivo da Páscoa cristã, é a fé que Cristo ressuscitou dos mortos para todo sempre, e que para você tem a vida eterna. Crendo nele e se batizando, tem a vida eterna. Ok? Muito obrigado pelo vídeo. Até a próxima. Bem-vindo ao canal Teologia Cristã, quem chegou agora.